não é segredo para ninguém que aqui no Brasil uma das coisas que mais contribuiu para a gente chegar nesse trágico número foi a desinformação. A desinformação se generalizou aqui no nosso país, ela estava em todo lugar, todo mundo recebeu memes, links, posts com algum conteúdo errado, falso sobre vacina, sobre o vírus, sobre isolamento. E uma pessoa que pesquisou a sério, a fundo esse assunto, sobre a desinformação, principalmente na plataforma do YouTube, é a Isabela Calil, que está aqui com a gente. Mais um estudo que ela realizou, e mesmo o YouTube tendo tomado uma série de medidas aí recentemente, inclusive apagando o vídeo do presidente, suspendeu o canal do presidente por uma semana, ainda tem muito conteúdo com fake news no YouTube, circulando, já circulou muito conteúdo assim, e a Isabela fez uma pesquisa, né, Isabela? Você mapeou uma série de vídeos no YouTube com esse tipo de conteúdo desinformativo, né? Durante a pandemia, nós conseguimos mapear, com a ajuda da Novelo Data, nós conseguimos mapear os vídeos do YouTube do início, né, de março de 2020 até no meados de novembro, vídeos que falavam sobre tratamento precoce. Então, o que a gente percebeu olhando esses materiais, esses vídeos? Tem algumas conclusões. A primeira é que vários representantes daquele tratamento da Prevent Senior, né, daquele suposto, né, estudo, aquele show de horrores que a gente já falou aqui, inclusive, em algumas situações, que foi sem consentimento dos pacientes, enfim, né, uma coisa absurda, né, fazendo as pessoas de cobaia e que teve muita visibilidade na CPI. A ideia do tratamento precoce, quer dizer, essa ideia de uso de cloroquina associado a outras drogas, como um tratamento, entre aspas, né, precoce, porque a gente já sabe que não existe isso, não tem como ter um tratamento preventivo, o que acabou acontecendo é que esses profissionais, principalmente da Prevent Senior, circularam muito em programas de televisão, em vários canais do YouTube, para fazer a propagação desse suposto tratamento. O que a gente já sabe, e também é um outro dado interessante, é que acabou acontecendo uma espécie de guerra política também, em que cidades, municípios, e aí estou falando no contexto da campanha municipal, da campanha para prefeitos, acabaram utilizando a ideia do tratamento precoce como uma espécie de política pública. Então, o que alguns municípios, inclusive, fizeram? Pode abrir o comércio, não tem problema, distribuímos o kit Covid. Então, no final das contas, isso tem coisas muito graves, né, porque as pessoas assistiam no YouTube, às vezes compartilhavam esse material, acabavam acreditando, numa situação de desespero, começavam a tomar sozinhas por conta própria ivermectina e outras medicações que têm graves efeitos colaterais e baseado em supostos estudos, né, que não tinham aprovação pelo Código de Ética, não tinham parâmetros científicos, enfim, e eram vendidos como sendo pesquisa científica. Então a gente tem um problema muito sério nesse caso de desinformação, além das questões sobre vacina, e aí o YouTube combateu sim, tirou vários vídeos que eram de conteúdo antivacina do ar, mas deixou e ainda tem deixado muito material de tratamento precoce, do chamado tratamento precoce, cloroquina e outras drogas. Isabela, desse mapeamento que você fez, você consegue detectar as principais fontes de desinformação? Olha, tem muito material sobre tratamento precoce que circulou, inclusive na mídia, na imprensa profissional, digamos assim. Então, muito material de diferentes canais, por exemplo, da Jovem Pan. Então, a Jovem Pan foi a campeã, digamos assim, em disseminação de material sobre esse suposto tratamento precoce. A Jovem Pan se destaca nesse nicho, especificamente, dessa defesa do tratamento precoce. Nossa, mas por que eu não me surpreendi com isso, hein, Paulo Tadeu? Não sei, viu? Eu pensei que fosse a Rádio 97, nossa, mas não é, nem... Sério que a Jovem Pan é a maior distribuidora de desinformação? Caramba, que surpresa, gente! E tem uma coisa que é séria, né, que a gente precisa pensar, porque até então, acho que tem uma coisa da pesquisa que era a seguinte, a gente imaginava que fosse aparecer de defesa de tratamento precoce de pessoas com pouco prestígio, ou então que não eram ligados ao que a gente chama, né, do jornalismo profissional, e o que acabou acontecendo é que os vídeos mais assistidos, aqueles que têm mais alcance, no final das contas, eram vídeos em que se usavam de uma espécie de autoridade, tanto
de jornalistas ou de programas de rádio e TV ou de pessoas que trabalham nessa área, quanto também de médicos ou especialistas de outras áreas. Então a gente tem um problema sério aí, que é uma coisa que a gente precisa, inclusive, debater socialmente, que é a questão de regulação de informação de saúde no YouTube. Então, quer dizer, como que isso vai... qualquer pessoa que fizer qualquer experimento pode ir no YouTube e dizer que está fazendo uma pesquisa, pode publicar isso, pode colocar resultados duvidosos. Então tem uma questão muito séria, que eu acho que a pandemia nos abriu os olhos, que é a questão da desinformação em saúde, que não inclui só fake news. A gente já falou aqui, inclusive, em outros momentos, que desinformação é uma coisa muito ampla. Pode ser uma informação até correta, mas ela está num contexto errado. Então, por exemplo, não era para correr para as farmácias no comecinho da pandemia e correr e comprar máscara todo mundo. Por quê? Porque não tinha máscara para todo mundo no começo da pandemia. A indústria não estava preparada para isso. Então, você pegar, por exemplo, uma fala do ministro Mandetta dizendo isso, uma fala do início de março, por exemplo, dia 15 de março, e veicular como ela sendo hoje, não é uma notícia necessariamente falsa, mas ela está colocada fora de contexto. Então, é uma coisa muito difícil, inclusive, porque a desinformação tem ficado cada vez mais sofisticada. Não é só aquela mentira aberta, deslavada, que você olha e diz, nossa, isso aqui não é verdade ou é fantasioso. Tem formas muito sofisticadas, inclusive, de conseguir audiência, de chamadas sensacionalistas para desinformação em saúde, de maneira geral. Uma coisa triste, Aldrin, se você permite, claro. Ainda falando sobre essa questão da divulgação de notícias falsas por esse veículo, uma das pessoas que foi muito utilizada nessa emissora para disseminar notícias falsas acabou falecendo, né? E ele entrou, por exemplo, na própria CPI da Covid, o ONG, como uma pessoa que forjou a causa da morte. Ele faleceu de Covid. Então a gente percebe que as pessoas que estão entrando nessa onda negacionista, elas estão morrendo. A gente tem inúmeros casos de pessoas que acabaram morrendo em função de relativizar a gravidade da doença, em função de simplesmente não, para dizer o resumo, não acreditar que existe a doença e pior ainda, né? Acreditar que existe a doença, mas que ele não vai ser infectado, caso seja infectado é só se medicar com algum remédio que não tem comprovação científica. As pessoas entram nesse auto-engano, muitas vezes em função do incentivo de emissoras, de canais, de pessoas que acabam provocando a morte. E eu gostaria muito que a gente chegasse em um momento em que essas pessoas que provocam a morte fossem, de fato, responsabilizadas por isso. Assim como um crime de homicídio, por exemplo. Um homicídio culposo, por exemplo, seria uma ótima. A gente, enfim, faz muitas pesquisas, tem muito trabalho. Eu acho que tem uma questão que é como a gente pode lidar com isso, né? Qual que é, digamos, o aprendizado desse processo? Eu acho que tem um que é o seguinte, quando a gente recebe uma informação, então antes da gente acreditar nessa informação completamente, ou de passar ela para frente, colocar no grupo da família, ou começar a seguir aquilo que está falando lá, então tome chá de alho, né, para combater, para prevenir Covid. Antes de você começar a fazer qualquer coisa, se pergunte antes de compartilhar a informação e se pergunta, da onde isso veio? Se você não consegue saber a fonte disso, não sabe de onde veio, foi uma coisa que veio no Zap, eu não sei quem fez, começa a duvidar. Além disso, se pergunta o seguinte, as pessoas, quase ninguém faz coisas sem interesse, né? E interesse não quer dizer que as pessoas sejam más necessariamente, ou que elas querem lucrar, não, aqui tem que ter interesse. A OMS tem um interesse que está relacionado à saúde global. As emissoras têm interesse na audiência, enfim, tem diferentes interesses, mas sempre se perguntar qual é o interesse, se você está vendo uma pessoa falando sobre um tratamento e ela não é médico, ou ela não sabe sobre exatamente aquilo que ela está falando, se perguntar qual é o interesse dessa pessoa. Porque a gente tem hoje muitos canais e muitos veículos que estão interessados na audiência, então fazem coisas sensacionalistas, e aí mais do YouTube, né? E que fazem coisas para conseguir ter audiência e para conseguir ter recursos, né? Ter dinheiro ou ter prestígio, etc. Então, acho que é sempre importante se perguntar da onde isso veio, da onde essa informação veio e qual é o interesse de alguém ter feito essa informação. Se você chegar à conclusão de que isso é muito obscuro, que não fica claro, pensa 2 vezes antes de compartilhar e pensa 2 vezes antes de seguir aquilo que está sendo dito naquela informação. Isabela, você está certa, mas não é tão simples assim.
Porque pro povo simples, recebe um vídeo, um link que vem com o logo de uma emissora como a Jovem Pan, que é tradicional, que tem 70 anos de vida, é uma marca reconhecida. Vem alguém da família, né? Alguém da família manda. Aí é difícil para uma pessoa simples, sem formação, distinguir se aquilo lá tem verdade ou se aquilo lá é mentira. É muito complicado. Por isso que esse mecanismo que você exemplificou muito bem, ilustrou muito bem, de trazer uma autoridade, né? Um médico, um cientista para corroborar uma versão sobre os fatos, esse é um mecanismo sórdido. É uma sacanagem que fizeram com a população. Basta um. O Clayson citou o Anthony Wong aí, eu falei isso aqui no programa, tem 14 cortes no canal da Jovem Pan News, tem 14 cortes com o Anthony Wong dizendo lá que as vacinas não funcionam, que é impossível terem criado uma vacina em tão pouco tempo, porque eu, Anthony Wong, sou médico, eu sei que demora 10 anos para fazer uma vacina. Tem lá ele falando dessas groselhas, que ele falou em outros canais também, falou isso em vários programas de televisão. Tem cortes e mais cortes com aquela Nise Yamaguchi também falando a mesma coisa, que toma cloroquina que vai resolver, kit Covid, ivermectina. Então lá, os cortes estão todos lá. E são médicos. Como é que uma pessoa simples, como é que uma pessoa ingênua recebe um link desse, ela não vai repassar? Poxa, tem a marca de uma emissora conhecida. Tem uma pessoa falando no vídeo lá que se diz médica, e é médica mesmo. Essa pessoa não vai se dar o trabalho de olhar que tem difícil. 99, ou sei lá, 90 é muito difícil. São contra, que falam diferente, exato. Por isso que a desinformação pega. É uma sacanagem. E eles ainda usam esses... gente que já participou de outros veículos, que foram, de alguma forma, consagradas em outros veículos, como é o caso de Augusto Nunes, que esteve em outros veículos, como é o caso agora do Alexandre Garcia, que foi para lá, do Coppola. Então, eles ainda têm esse problema que aumenta ainda mais a dúvida, porque, especialmente o pessoal mais antigo, eles já falam, acho que eu já vi esse cara em algum lugar. Augusto Nunes, Alexandre Garcia, eu já vi esses caras em algum lugar. Então, isso confere à emissora ainda mais uma credibilidade, Sim. que a gente sabe que não tem, em função dos enormes problemas que ocasionaram e que ocasionam ainda hoje para o Brasil, para o nosso povo, né, Aldo? Dá uma embalagem assim de credibilidade, de confiabilidade. Olha lá, ó. É um cenário bonito, bem iluminado, tem um logotipo, tem câmeras, tem cortes, parece uma coisa profissional. E tem um médico lá falando. Gente, médico, a gente acha médico de todos os tipos. Se eu quiser achar um médico agora que diz que Covid causa impotência, se eu for no Google, eu vou achar. Então, a direção de pauta, a direção de redação, o direcionamento do veículo determina esse tipo de viés. É muito difícil, como a Isabela recomendou, é muito difícil para uma pessoa que não está acostumada com esse ambiente da produção de conteúdo, das redações de jornais e revistas, conseguir se armar contra esse tipo de manobra sórdida. Mas estamos aqui, né? A grande verdade.